Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez neste início de manhã, de dia, para refletirmos o Evangelho do dia. E queremos convidar você a participar conosco desse momento tão especial e para meditarmos, refletir a palavra e rezarmos juntos, pedirmos a bênção de Deus também sobre nós. O Evangelho de hoje é de Lucas 14, 25, 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos, de suas irmãs, e até da sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não poderá ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro, calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminá-la? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina para ver bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não poderá ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, Jesus começa o Evangelho hoje chamando a nossa atenção para a importância do renunciar. E como é difícil a gente renunciar à nossa vontade, aos nossos projetos. A gente até quer seguir Jesus, a gente até tem vontade de seguir Jesus, mas desde que Jesus não nos tire do nosso comodismo, do nosso mundinho, da nossa vidinha, desde que Jesus não mexa naquilo que são as nossas estruturas. Até nós aceitamos seguir Jesus. Eu aceito fazer algumas coisas por Jesus, desde que não tire eu daquilo que é meu esquema, meu projeto, minhas preocupações. Então, e o que Jesus diz aqui? Que não, nós precisamos renunciar tudo, inclusive renunciar a nós mesmos. E quem não for capaz de renunciar a si mesmo, disse Jesus, e tudo por causa dele, não terá parte com ele. E esse é o grande desafio, né? Nós às vezes queremos seguir Jesus, mas quando nós nos deparamos com aquilo que Jesus nos pede para segui-lo, aí nós começamos já a reconsiderar esse seguimento de Jesus. Começamos a dizer assim: mas tudo isso, Senhor? Eu sempre me lembro, quando eu leio esse Evangelho e medito, de uma cena de um jovem que uma vez me procurou porque ele tinha um desejo muito grande de querer ser santo. E eu disse: que bom, louvado seja Deus por isso. E aí, conversando com ele, fui ponderando algumas coisas assim, e dentro desse processo que a pessoa precisa fazer para viver a vida de santidade. Aí, num determinado momento, ele olhou para mim e disse assim: mas precisa tudo isso, pai? Eu disse: nem começou ainda. Então, como às vezes a gente confunde as questões assim, né? A gente quer seguir Jesus, mas a gente não quer deixar as coisas do mundo. A gente quer ser de Deus, mas quer continuar sendo do mundo. A gente quer viver uma vida de santidade, mas não quer renunciar àquilo que nos impede, de nos atrapalha de sermos santos, de viver aquilo que Deus nos pede na sua palavra. Então não dá. O próprio Senhor disse: não dá para adorar, não dá para amar, não dá para servir dois senhores. Porque vai chegar uma hora que vai ter conflitos.
vai haver conflitos. Então, ou nós ficamos com as coisas do mundo e vamos viver isso e dizer que nós não queremos nada com Jesus, ou vamos ser capazes de deixar tudo que é do mundo, que Jesus está nos pedindo, para sermos dele e viver aquilo que é o querer a vontade de Deus. Mas aí está, qual é a nossa disposição para fazer isso? Porque o mundo, aparentemente a gente acha que ele não nos pede nada, não nos exige nada, mas nos pede tudo. Nos pede inclusive que a gente abandone e deixe aquilo que é de Deus. E às vezes nós não temos coragem de deixar o que é do mundo para seguir Jesus, mas deixamos o que é de Jesus para seguir o mundo. Então essa é uma escolha que nós vamos fazer. E por isso Jesus disse, se nós não tivermos a capacidade, a coragem de fazer essa escolha, de deixar o que é mundano para seguir Jesus, nós não vamos ter parte com ele. Se nós queremos viver no mundo, sendo do mundo e totalmente mergulhado nas coisas do mundo, e achando que com isso, nós vamos dar uma beiradinha aqui para Jesus, vamos abrir um espaçozinho da minha vida aqui com uma coisinha aqui de Jesus, a gente acha que com isso a gente vai ganhar o céu? Não, vamos ficar fora do céu. E Jesus, além de dizer que nós temos que renunciar, nós temos que abraçar a cruz, que é as dificuldades, são as provações que vão vir a partir do momento que nós nos dispomos a seguir Jesus. E além disso, depois de abraçar a cruz, ainda todos os dias, disse Jesus, nós temos que segui-lo, caminhar com Jesus. Não é Jesus que vai fazer a minha vontade, mas sou eu que devo fazer a vontade de Jesus. E às vezes a gente até quer seguir Jesus, mas desde que ele faça aquilo que nós queremos. Aí de Jesus, se ele não fizer aquilo que nós queremos, então não queremos papo com ele não terá vez conosco. E o que Jesus diz? Quem quer ser o seu discípulo, quem quer ser sua discípula, precisa o quê? Renunciar, se sacrificar, assumir a cruz todos os dias e depois caminhar atrás dele. Não é ele que vai nos seguir, não é Jesus que caminha atrás de nós, mas somos nós que devemos caminhar com Jesus. Eu e você que somos chamados a ser discípulos de Jesus. Não é eu e você que vamos dizer o que Jesus tem que fazer, mas é Ele. Esse é o grande desafio. E qual é a nossa disposição de fazer isso que Jesus nos pede? Agora, se nós tivermos a coragem e a disposição de fazer isso e aceitar o que Jesus nos pede, nós vamos poder participar da vida eterna com Ele. Agora, se nós não temos disposição, não temos coragem de assumir aquilo que Jesus nos pede, infelizmente, nós vamos para aquele lugar aonde vão aqueles que não tiveram a coragem, a capacidade de se desprender, de deixar, de abandonar, de renunciar aquilo que é do mundo por causa de Jesus. Então a escolha está nas minhas mãos, nas suas mãos. Se eu e você vamos para o céu ou se eu e você vamos para o inferno. Não é Jesus que vai nos jogar no inferno, mas sim a minha escolha e a sua escolha. Que Deus nos ajude a escolher sempre Ele, para que um dia possamos com Ele fazer a experiência da vida eterna, da ressurreição, e aí sim nós vamos perceber que valeu a pena todo o nosso sacrifício, todo o nosso esforço, porque escolhemos aquilo que é certo, aquilo que não é ilusório, que não é mentira, que não é fantasioso, porque as coisas do mundo, a maioria é uma mentira, é uma ilusão, e muitas dessas ilusões que nós vivemos no mundo passarão antes de nós mesmos aqui, antes de nós mesmos. Então, isso é importante a gente tomar consciência, mas aquilo que é de Deus nunca passará, porque é eterno. Então que nós tomemos consciência disso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Oferecimento Loja Cinderela, há 53 anos em Tijucas, vestindo você e sua família.